Olá, mulheres! Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Jesus esteja aí com você, na sua casa, amém? No seu lar, com seus filhos, nos seus afazeres. Que quarta-feira abençoada, fresquinha. Jesus preparou para nós, não é verdade? Louve a Deus, agradeça ao Senhor por isso. Louvado seja Deus. Vamos seguir aqui com o nosso devocional Pérolas nesta quarta-feira. E hoje vamos para o livro de Tiago, né? Nós estamos passeando no livro de Tiago. Tem sido bênção aí para você? Tem sido bênção para mim, amém? Temos recebido, né, algumas mensagens de alguns irmãos, de algumas irmãs. E eu louvo a Deus por isso, porque o nosso devocional, né, tá indo aí até para alguns irmãos, né, ouvirem. E eu louvo ao Senhor por isso, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, né, e ela trabalha e ela atinge quem ela quer. Louvado seja Deus por isso. Mas estamos aqui no livro de Tiago essa semana e hoje nós vamos falar alguns versículos do capítulo 3 que também, né, recheado de lições maravilhosas para as nossas vidas, mas vamos falar hoje sobre o poder da língua, amém? Então vamos ler aqui alguns versículos e eu gostaria que você se atentasse para essa leitura, porque eu prometo que eu vou ser bem breve na minha fala, porque ele por si só se explica, né? Então não preciso falar muita coisa. Então eu quero ler a partir do versículo 5. Vamos prestar atenção, se você não tem a sua Bíblia aí do seu lado, presta atenção nessa leitura. O Senhor vai falar com você, amém? Versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande o bosque e um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce? Amém, irmãs? Pois é, como eu falei, o texto alto, né, se explica. Ontem nós falamos sobre a fé sem obras e hoje nós estamos falando da língua, né? Um pouquinho antes aqui desses versículos que nós lemos, Tiago ele cita 2 exemplos para afirmar que a língua tem o poder de controlar o nosso corpo. Ele cita ali os cavalos, né, que são controlados por freios na boca, e o cavalo é muito mais forte do que um homem, mas é controlado pelo homem por causa dos freios em sua boca. O corpo todo do cavalo é controlado por freios. Ele também cita ali os navios que, embora sendo tão grandes e levados por ventos fortes, né, impetuosos, são conduzidos por um pequeno leme. E o navio é muito maior e muito mais pesado também do que um homem, mas é controlado através de um pequenino leme. E este leme está sob o domínio de um timoneiro, ou seja, de um homem. Então, Tiago ainda continua falando ali no versículo 5, onde nós começamos a nossa leitura. Assim também, né, é a língua, que é um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. Uma pequena parte do nosso corpo controla
o inteiro, né? O corpo inteiro. Por isso a pessoa que refreia, né? Por isso que nós que conseguimos refrear a nossa língua, o nosso corpo todo, é tão maravilhoso, é tão extraordinário quanto esses exemplos, né? Quanto o navio, quanto os cavalos. Sabe, irmãs, no primeiro versículo, ali no segundo do capítulo 3, vai falar, né? Tiago tá falando que nós não somos homens, né? Mulheres perfeitas, né? Porque se fôssemos mesmo mulheres, homens perfeitos, de fato nós conseguiríamos dominar a nossa língua. Mas ali Tiago está falando que somos imperfeitos por conta desse pequeno membro. Que quando na maioria das vezes usado, na maioria das vezes, viu, irmão? Na maioria das vezes usado para resolver alguma questão, infelizmente nós tropeçamos por conta desse nosso membro. É muito difícil. A língua não somente controla todo o nosso corpo, como também demonstra se nosso corpo está bem. Isso porque a saúde do nosso corpo começa na nossa língua, sabia? Eu estava vendo uma reportagem pelo Hospital Albert Einstein, que os médicos, né, realizando exames na língua como método, né, auxiliar no diagnóstico de várias doenças. Olha que interessante. Assim como as demais estruturas bucais, a bochecha, o céu da boca, gengivas, enfim, dentes, saliva, a língua exibe sinais e sintomas muitas vezes precoces de doenças sistêmicas, ou seja, né, causa ali aquelas alterações patológicas em órgãos no nosso organismo e normalmente eles pescam, né, confirmam através de um exame bucal, né, e principalmente colhida na língua, na nossa boca. Então realmente a saúde começa pela boca. Já viu aquele tipo de pessoa que você olha e você fala assim, meu Deus, que pessoa venenosa, né? Que pessoa doente, meu Deus, só pelas coisas que ela profere. Eu conheci pessoas assim, até mesmo parente, e que, meu Deus do céu, ela falava tanta barbaridade, tantas coisas assim terríveis, e eu olhava aquilo, eu achava feio, né? Falei, nossa, quantas palavras terríveis, né? E quantas palavras assim que maldiz, que são duras, são pesadas. E hoje eu vendo a vida dessa pessoa, eu vejo uma pessoa assim, além de estar amarga, mas doente, sabe? Uma pessoa doente, não clinicamente doente, mas assim, aparentemente, sabe? No versículos 5 adiante, Tiago aponta para o poder destruidor da língua onde nós lemos. Vede como um grande bosque é incendiado por uma faísca, uma pequena faísca pode causar um incêndio inteiro, irmãs. A língua é como um fogo, pois ela está entre os membros do nosso corpo e põe em chamas o curso da nossa existência. A língua incendeia a nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, enfim. Ela mete fogo em tudo. Ela acaba com tudo. O que o fogo faz? Acaba com tudo, destrói. Então isso aqui é um versículo assim chave para a gente guardar no nosso coração mesmo e a gente prestar atenção todas as vezes que nós abrimos a nossa boca para falar algo, né? Porque é importante nós percebermos que ela não somente destrói a vida das pessoas que estão próximas, inclusive pessoas queridas, sim, mas destrói a nós mesmos. Nos destruímos pela nossa língua. É terrível, minhas irmãs. E Tiago também diz que todas as espécies de animais são tomadas pelo homem, mas nenhum homem pode domar a sua língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Todos os animais, né, você já percebeu, são domáveis. Mesmo aquele leão que se você conseguir atingir ali sossega nele, ele vai ser domável. Você coloca ele numa jaula e faz o que você quiser. Mas ao homem, nenhuma língua é domável. Isso é importante porque quando nós lemos
esse texto, nós lembramos que muitas vezes fomos injustiçados pela língua de outra pessoa e ficamos torcendo, não é? Diabolicamente para aquela pessoa perecer no inferno com a sua língua grande, com a sua maldade, com a sua fofoca, né? Com aquilo que ela proferiu contra nós. O problema ou a solução é que a palavra diz que nenhum homem pode domar a língua. Ou seja, minhas irmãs, todas nós já cometemos injustiça com a nossa língua, sabe? De falar coisas, mesmo sem maldade. Olha, você vai ver, né? Você vai perceber com o tempo, né? E foi através da língua. Você não consegue passar esse pensamento através de telepatia. Você vai falar para alguém, você vai chamar, nem que seja no secreto, para falar alguma coisa. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu. Eu já fiz e já fizeram comigo a respeito de outra pessoa. E aí você fica ali só esperando aquela queda daquela pessoa, esperando ela cair, para você ter certeza que aquilo que falaram, né? Aquela língua maldosa que chegou até você e trouxe uma calúnia realmente era verdade. E ali o circo pega fogo e as coisas tomam ali uma falta de controle muito grande. Todos nós já lançamos um veneno mortal da língua sobre alguém. Todos nós tropeçamos. Lembra do que eu falei lá no versículo 2 que Tiago diz? Lá no versículo 9, onde lemos, há uma forte razão para não amaldiçoarmos os homens, irmãs. Né? Quando eu falo homens, pessoas, outras pessoas, porque eles são imagem e semelhança de Deus. Por isso, se amaldiçoamos alguém, estamos amaldiçoando a Deus. Olha isso que forte. Como que uma boca de alguém que é semelhança de Deus pode sair, irmãs, palavras de bênção, palavras que proferem o bem, palavras que proferem, né, alegria, bênçãos, pode também proferir maldição, pode também xingar, pode também falar palavras torpes, palavras, né, palavrões, viver falando da palavra de Deus, né? E também falar palavrão, amaldiçoar as pessoas, xingar as pessoas. Hoje a gente vê aí nas redes sociais, inclusive esses influenciadores ensinando o crente a xingar outro, né? Eu falo, meu Deus, até isso nós temos nos dias de hoje, irmãos. Como que pode? Aqui Tiago fala no versículo 10, não convém que isso se faça assim. Né? Nós precisamos, irmãs, mudar a nossa conduta. Isso, lembra? Falou ontem no nosso devocional. É as boas obras, né? Que Tiago fala não só de você fazer a cesta básica, estender a mão para o necessitado. Isso também é benéfico demais. Isso devemos fazer, né? Que temos, nós devemos. Mas as boas obras tá dentro disso aqui, irmãs. Nos versículos 11 e 12 que nós lemos, vai falar exatamente disso, que aonde, né, que nós encontramos uma fonte que pode jorrar 2 tipos de água, água doce e água amarga. Isso não existe. Aonde você vai ver uma figueira, né, produzindo azeitonas, né? Nenhuma videira produzindo figos, não é verdade? Se você planta milho, você vai colher milho. Se você planta laranja, você vai plantar laranja. E isso não é só para a lei da semeadura, mas para tudo na nossa vida. É aquele famoso, ou você é ou você não é. E isso a gente joga para nós, que somos cristãos, que somos servos de Deus, né? Nós jogamos do nosso peito. Ou somos do Senhor ou nós não somos. E nós precisamos praticar e externar as nossas boas obras através da nossa língua, irmãs. Tiago vai falar que nós não somos perfeitos. Sim, nós não somos. Mas nós podemos refrear, né, a nossa língua. Podemos vigiar. Pensar um pouco antes de falar. Isso eu aprendi ao longo da minha vida. Porque eu, sendo uma boa sanguínea, já tropecei muitas vezes nesse versículo, nessa passagem. Essa passagem fala muito comigo,
E assim, ao longo do tempo, né, a vida vai ensinando, o Senhor vai nos capacitando, né, vai nos lapidando através das situações que a gente vai passando, que a gente vai, né, vendo, né? Nós vamos tomando como lições na nossa vida. Lembra do nosso devocional de segunda-feira? Nós vamos tomar, vai tomando como exemplo e vai produzindo em nós coisas boas. Há muito ainda que eu preciso melhorar, mas essa aqui é uma lição chave, é uma lição preciosa que se todas nós, principalmente nós, mulheres, que gostamos tanto de falar, que gostamos tanto às vezes de conversar e na hora da ira, né? Diferente do homem que gosta mesmo de ficar quieto só escutando e depois ele reage, nós gostamos de falar e quando nós falamos, irmãs, falamos aquilo que não devemos e às vezes a gente até se arrepende. Mas as palavras, quando elas são lançadas, dificilmente elas voltam atrás, né? Elas são. A palavra vai dizer que ela tem o poder da vida e da morte. Como eu falei no começo, eu conheci uma pessoa que é assim, mas ela falava coisas assim para amaldiçoar, para literalmente, e isso trouxe um peso de morte na vida dela, que se ela não se render a Jesus, é só Deus. Por quê? Porque as palavras que ela, né, falou foram profecias para a vida dela e hoje ela está vivendo uma colheita. Isso é muito sério. Eu já vi isso na minha vida, né? E eu me arrependi. Deus foi lá, me ajudou, me levantou. Mas tem pessoas que, por não conhecerem a Cristo, não têm esse discernimento. Então, vamos vigiar, amadas. O mundo está sedento. E que tipo de água tem jorrado da nossa boca? Água doce ou água amarga? Ao nosso redor há pessoas feridas, suas chagas precisam de água pura, sabe? O que sai da nossa boca? Água doce para levantar, que traz remédio, que traz doçura, que traz bênçãos, que traz palavras proféticas de vitória, de cura. Ou água salgada para agravar a dor dessas feridas. A língua tem o poder para controlar. A língua tem poder para destruir, a língua tem poder para amaldiçoar e para abençoar, irmãs. Controlemos a nossa língua, amém? Para que a nossa existência não seja incendiada por palavras malditas. Usemos mesmo a nossa língua, não para destruir, mas para edificar. Que sempre saiam da nossa boca palavras abençoadoras, que revigoram o cansado, restaurem o perdido e edifiquem a vida de todos aquelas ou aqueles que nos cercam. Amém? Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Isso está lá em Colossenses 3,17. Tudo que falamos deve ser em nome de Jesus, amém, irmãs? Nós fofocamos em nome de Jesus? Nós caluniamos em nome de Jesus? Nós amaldiçoamos em nome de Jesus, irmãs? Não. Então vamos vigiar. Quando falamos em nome de Jesus, vamos abençoar, vamos edificar e que assim seja na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus eu quero orar por você. Ó Deus querido e amado, nesta manhã, Senhor, eu quero te bendizer. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa manhã fresquinha, maravilhosa que o Senhor preparou para nós, ó Deus querido. Eu quero pedir a tua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a casa, sobre o trabalho, sobre a rotina desta mulher que está, Senhor, ouvindo esse devocional, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, visita ela, Senhor. E que ela hoje, através dessa lição, Senhor, venha aplicar na sua vida, Senhor, a necessidade de refrear, Senhor, a sua língua, Senhor, as suas palavras, Senhor, de pautá-las mediante a tua palavra, Senhor. Senhor, aquilo que o Senhor disse, aquilo que o Senhor falou, da maneira que o Senhor conduziu a sua vida aqui na terra, Senhor Jesus. Que nós venhamos, de fato, Senhor, imitar, Senhor. Ó Deus, nós queremos mais da sua sabedoria, Senhor. Quando o Senhor falava, quando o Senhor, ó Deus, tentava, Senhor, convencer, ó Deus, quando o Senhor tentava argumentar, quando o Senhor tentava negociar, ó Deus, nós queremos dessa sabedoria para falar. Quando o Senhor queria pregar o teu evangelho, Senhor, nós queremos dessa sabedoria, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus nesta manhã, Senhor. Nos abençoa, Senhor, com esta palavra, Senhor, com esse dom da sabedoria da fala, Pai. Em nome de Jesus.
É o que eu te peço e te agradeço nesta manhã. Amém. Que Deus te abençoe, mulher. Tenha um dia abençoado e que essa palavra venha ferver o seu coração. Amém? Que Deus abençoe.